Você tá voando lá na Casa do Chapéu, 11 quilômetros de altitude. Uma temperatura do lado de fora de mais ou menos não, menos 50 graus Celsius. Mas lá dentro do seu avião, tudo belezinha, deliciosos 22 graus. Como é possível o ar-condicionado ser tão bom? E por que algumas pessoas acham que é frio demais? Saludos aeronáuticos, de Chile a Brasil. ¿Todo bien con ustedes? Tudo bem. Bom, enquanto o estúdio não fica pronto, a gente vai gravando por aqui mesmo e desculpem se o áudio ficar com um pouco de reverb, assim, um pouquinho de eco, tá? É porque tá tudo desmontado por aqui. Aproveita, já deixa o like aí se você gostar do assunto, porque isso ajuda muito o canal. Mas vamos lá. Vamos entender como o ar-condicionado funciona. Sem complicações, mas com uma engenhosidade bela de quem desenvolve tecnologia de ponta de linha para aviação. Durante as explicações eu vou usar um diagrama de um Boeing 777, que é bem semelhante aos outros Boeings, tanto o 67, o 57, o 47. O tipo de ar-condicionado que é usado no 737 também é bem parecido, mas tem algumas sutilezas diferentes. A mesma coisa acontece com os Airbuses. O 787 é uma outra besta, desse aí a gente nem vai falar hoje, tá bom? Primeiro ponto sobre ar-condicionado. Hoje em dia não se usa mais Freon, que é o gás refrigerante que tinha nas geladeiras antigamente, e que era o tipo de ar-condicionado usado no Electra, que aliás era bem parecido com o sistema de ar-condicionado do seu carro. O do Electra era maravilhoso. Mas apesar de ser um sistema bem eficiente, só pelo fato de agredir o meio ambiente, porque o Freon agride o meio ambiente, ele acabou cedendo lugar aos sistemas que a gente vai ver hoje, chamados de ciclo de ar. A gente que trabalha na aviação chama o ar-condicionado de PACs, porque é um pacote de coisas que faz o ar-condicionado funcionar. Com certeza você já ouviu uma PAC de ar-condicionado funcionando. Elas possuem um barulho agudo e alto, como se fosse uma turbina zunindo. E na verdade é uma turbina mesmo. Aqui é a entrada de ar da PAC, que é onde faz todo o barulho. Mas alguma coisa está chupando esse ar, vamos ver se tem. Muitas pessoas até acham quando estão embarcando que é o motor do avião que está funcionando. O tamanho é o ruído da PAC. As PACs ficam aqui embaixo na barriga do avião, ó. Aqui é a entrada de ar de arrefecimento da PAC e aqui é a saída de ar. Com o avião voando, sempre tem um fluxo de ar passando aí constantemente. E olha só, é um ar bem gelado, porque do lado de fora, menos 50. Mas espera aí, perguntaria o Mano, que está de férias, tá? O Mano volta, mas ele está de férias agora. Quando o avião não está voando, o ar-condicionado também funciona, né? Então, como é que entra ar nesse duto aí quando o avião está parado? Boa pergunta. Vamos ver um diagrama simplificado do 777. Aqui é por onde entra esse ar que eu mostrei no avião, ó. E aqui é a saída, que é igual a essa daqui que eu mostrei. Tá vendo ali no diagrama que à direita tem um ventiladorzinho? Então, quando o avião não está voando, esse ventilador puxa o ar para entrar lá nesse número 1 que eu botei aí, ó, e sai no número 2. Então, na prática, é como se o avião estivesse voando, mesmo estando parado. Beleza? Só tem uma coisa. Esse ar que passa por aí não é o que vai para a cabine do avião. Esse ar que passa nesse duto, ele serve somente para dar uma arrefecida em um ar bastante quente que é sangrado do motor, é tirado do motor, ou é tirado da PU se o avião tiver com os motores desligados. E aqui já faço uma pausa. Se quando você entrar no avião sentir um calor infernal como eu estou sentindo aqui nesse lugar, é porque o APU está com o sistema pneumático inoperante e o aeroporto não possui um ar-condicionado externo para acoplar no avião. Fica a dica. Mas voltando, o ar que a gente respira na maior parte do tempo dentro do avião vem de dentro do motor do avião. E agora que você já sabe disso também, se um dia você estiver voando e um cheiro de óleo e um pouco de fumaça invadir a cabine, não precisa entrar em pânico. Basta lembrar que você viu esse vídeo aqui no Aviões e Músicas e esse aqui também. E saber que deve ter sido apenas um rolamento de motor que rompeu o selo de vedação e que o comandante que está voando o avião bonitinho vai pousar no aeroporto mais próximo
sem risco para ninguém, tá bom? Continuando. Esse ar quente que sai do motor passa por esse tubo e passa também nesse trocador de calor primário. Apesar do nome bonito, nada mais é do que um tipo de radiador de carro. Quando o ar passa ali, ele perde muito calor e fica mais fresquinho. Afinal, lembrem-se que tem uma corrente de ar de menos 50 graus passando pelo radiador. Daí ele sai fresquinho e segue o seu caminho até dar de cara com um compressor da ACM, que é a sigla de Air Cycle Machine, ou máquina de ciclo de ar. Este ar passa ali e faz o compressor girar. E o eixo deste compressor é o mesmo eixo do ventilador que puxa aquele ar. Ou seja, se o compressor gira, o ventilador gira e puxa o ar frio através dos trocadores de calor. Que legal, né? Aí o que acontece quando esse ar passa pelo compressor? Ele faz o compressor girar. Então ele está gerando trabalho, porque ele precisa girar aquele bagulho. Consequentemente, gerando trabalho, ele se aquece. E como ele esquentou para fazer o compressor girar, ele segue por dentro deste duto aí para passar dentro do trocador de calor secundário. Como esse trocador está bem na frente do fluxo de ar frio, o ar dentro do tubo fica de novo fresquinho e segue o caminho até a entrada do condenser reheater, traduzindo condensador reaquecedor. Eu sei o que você está pensando. Se o ar esfriou, para que ele vai passar dentro de um aquecedor de novo? Calma que tudo vai fazer sentido e é bem genial. Depois que ele passa pelo reheater, ele vai para o condensador, onde ele sofre uma queda brusca de temperatura. É uma queda tão brusca que o ar fica cheio de umidade. Afinal, é um condensador, certo? Já vão entender como é que ele fica tão frio. Agora esse ar geladinho e úmido continua o seu caminho e vai de encontro a um coletor de água. Adivinha o que esse bicho faz? Isso mesmo, ele remove toda a água do ar através de um processo de centrifugação, que é parecido aí com a tua máquina de lavar roupa. Sabe quando a máquina começa a centrifugar para tirar a água da roupa? Mesma coisa. Isso funciona tão bem, mas tão bem, que o seu nariz fica seco lá na cabine e cheio de caquinha lá dentro. That's gross. Algumas pessoas até ficam com dor de cabeça, porque a umidade relativa em alguns voos pode chegar a 20% somente. E por que diabos o ar dentro do avião tem que ser tão seco? É porque a fuselagem das aeronaves são metálicas, menos o 787 ou a 350, né? Então, elas têm que ser protegidas de corrosão. E nada melhor para gerar corrosão do que umidade. Além do mais, dentro do avião a gente tem vários equipamentos eletrônicos. E equipamento eletrônico não costuma gostar muito de água não, né? Pois bem, esse ar que passou pelo condenser está muito frio. E ele continua o caminho dele para passar por uma turbina e fazer essa turbina girar. Só tem um problema. Ar gelado não tem muita energia. Então, antes de chegar na turbina, ele passa no reheater, onde ele recebe um pouco do calor do ar que está vindo lá daquele trocador secundário que a gente já viu. E ao mesmo tempo, ele refresca esse ar que está indo para o condenser. Isso é genial, não é? Aquece quem precisa e refresca quem precisa. Plim. Beleza. O ar agora segue mais morninho e cheio de disposição para girar a turbina da Air Cycle Machine. Nessa turbina é onde toda a mágica do condicionamento de ar é feita. O que essa turbina faz, ela expande o ar de tal maneira que ele fica abaixo de zero. Na verdade, no 777 chega a menos 20 graus na hora que expande esse ar. E esse frio ocorre, sabe quando você aperta um aerosol? Tá tudo comprimido ali dentro, né, o aerosol. E quando você fica apertando direto, a lata não fica geladinha? Então, porque você está tirando um ar que está comprimido e expandindo ele, entendeu? E agora que ele está geladinho, adivinha onde ele vai entrar? No condensador. Agora já dá para entender como é que o ar que sai ali de cima no reheater condensa super rápido, né não? Porque tem uma troca muito grande desse ar super gelado que está saindo da primeira turbina, que vai trocar calor dessa primeira passagem do ar pelo condenser. E mais uma mágica acontece aí, sabe por quê? Porque esse ar que estava menos 20 precisa chegar em outra turbina. Mas lembra que eu falei que ar gelado não tem energia? Então, quando ele passa pelo condensador, duas coisas são feitas. Ele gela esse ar que veio do reheater e se aquece um pouquinho para seguir caminho com mais energia até a segunda turbina. Rapaz, a aviação é genial ou não é?
Wow! E se você gostou desse papo assim, eu sugiro que você dê uma estudada em termodinâmica para entender alguns desses conceitos, tipo PV é igual a nRT. Agora o ar segue morninho e quando chega na turbina 2, toma uma outra expandida e cai para baixo de zero novamente. Como a água do ar já foi removida lá na frente, não tem perigo de formar gelo mesmo abaixo de zero, porque isso seria um problema. Essas turbinas aí elas giram a 60.000 RPM, se chegar um gelo ali ela vira bagaço. 60.000 RPM, tenta contar de 1 até 60.000 em 1 minuto. Você vai ter uma ideia da velocidade dessa bichinha. Isso é tão rápido que o eixo dessa turbina não é nem lubrificado com óleo, não tem rolamento. Ele fica flutuando num colchão de ar. E olha que ainda assim sofre desgaste. Pronto, nosso ar está quase chegando na cabine, mas ele está super gelado. Então, antes ele passa pelo Mix Manifold. É como se fosse uma câmara bem grande, onde ele vai ser misturado com ar filtrado e recirculado que vem lá da cabine de passageiros. Ele já vem um pouco quentinho, porque está todo mundo respirando. Aí, esse ar é misturado com esse ar frio, é filtrado novamente e jogado para dentro da cabine de passageiros. Antes é misturado também com um pouquinho de ar quente que está saindo do motor, para o pessoal não reclamar que o ar dentro está muito gelado. Falando nisso, vocês sabem por que se mantém 22 graus na cabine de passageiros? 2 motivos. O primeiro é porque dá uma baixada no metabolismo do seu corpo. E como os níveis de oxigênio são menores, né, por causa da altitude de cabine, a gente está a mais ou menos 2.500 metros dentro de um avião, a chance de hipóxia diminui muito. E a segunda é que um monte de gente emitindo calor dentro de uma lata fechada precisa de uma grande massa de ar mais fria para manter a cabine numa temperatura agradável, né? Tem gente que sua demais, tem gente que tem frio demais. E jogar o ar mais frio também para dentro da cabine significa que você não precisa usar tanto ar quente que vem dos motores para misturar no ar. E isso causa economia de combustível. Olha que coisa genial também. Isso que eu mostrei é só um pedacinho de toda a mágica que acontece. Eu não falei de sensores de temperatura, dos processadores de controle de temperatura, das válvulas que economizam combustível. Enfim, eu não falei de um monte de coisa. Eu deixei só a polpa da fruta, que é do jeito que vocês gostam. Tá legal? Entenderam como é que funciona o ar-condicionado de um avião? Então deixa o like, um grande abraço e até o próximo voo!